A lenda do chupa-cabra é uma história popular que começou a surgir no final da década de 1990, na América Latina, mais especificamente em Porto Rico. A lenda conta a história de uma criatura estranha, com aparência de réptil e hábitos noturnos, que supostamente ataca e mata animais sugando-lhes o sangue. As primeiras aparições da criatura foram relatadas em meados de 1995, quando fazendeiros de Porto Rico começaram a encontrar seus animais mortos, com marcas de mordidas no pescoço e o sangue drenado. Logo, começaram a circular rumores de que uma criatura desconhecida estava atacando os animais. Os primeiros relatos descreviam a criatura como uma espécie de cão ou lobo, com espinhos nas costas e garras afiadas. Com o tempo, as descrições da criatura se tornaram mais variadas e fantasiosas. Algumas pessoas afirmavam ter visto uma criatura alada, com olhos vermelhos brilhantes, enquanto outras afirmavam ter visto uma criatura parecida com um macaco, com pelos longos e negros. O chupa-cabra é uma criatura lendária, que supostamente atacou animais de fazenda, especialmente cabras e ovelhas, em várias áreas do mundo, incluindo Porto Rico, México, América Central, Estados Unidos e até mesmo em algumas partes da Europa. Os primeiros relatos do chupa-cabra datam da década de 1990 em Porto Rico. Os ataques iniciais foram descritos como deixando as carcaças dos animais com marcas de dentes, sem sangue e sem órgãos internos, o que levou muitas pessoas a acreditar que o chupa-cabra sugava o sangue dos animais e comia seus órgãos internos. À medida que os relatos se espalhavam para outras áreas, as descrições do chupa-cabra começaram a variar, dependendo do local. Em algumas áreas, a criatura era descrita como um animal, com características semelhantes às de um cachorro, com uma cabeça parecida com a de um réptil, olhos grandes e vermelhos, garras afiadas e asas de morcego. Em outras áreas, as pessoas relatavam ter visto uma criatura, com características mais semelhantes às de um macaco. Os ataques supostamente cometidos pelo chupa-cabra geralmente ocorriam à noite, quando os animais de fazenda estavam mais vulneráveis. Alguns relatos afirmavam que os animais ficavam paralisados ou hipnotizados antes do ataque, o que levou a especulações sobre poderes sobrenaturais da criatura. A popularidade do chupa-cabra aumentou rapidamente, à medida que os relatos se espalhavam, e a mídia começou a cobrir os ataques. Algumas pessoas começaram a temer que a criatura pudesse atacar seres humanos, e houve relatos de caçadores armados que procuravam o chupa-cabra para proteger suas propriedades. Hoje, vamos nos aprofundar nessa lenda, e relatar um caso contado de um ataque dessa criatura. Era uma noite escura e silenciosa. Em uma pequena cidade rural nos arredores de um vale no México, onde vivia uma família de fazendeiros. O patriarca da família, Dom Carlos, havia saído para verificar o gado em suas terras distantes. Enquanto sua esposa, Dona Maria, e seus dois filhos, Juan e Rosa, dormiam profundamente em suas camas. De repente, um uivo alto e agudo ecoou pela escuridão, seguido por um som de arranhões no telhado. Dona Maria acordou assustada e acordou seus filhos, pedindo-lhes que a acompanhassem, para verificar o que estava acontecendo. Eles saíram de casa e encontraram suas cabras, que estavam soltas no pasto, assustadas e agitadas. Quando olharam para o céu, viram uma sombra escura passando rapidamente sobre suas cabeças. Foi então que eles viram a criatura. Uma figura escura com olhos brilhantes e uma boca cheia de dentes afiados. A criatura desceu do céu e pousou em cima de uma das cabras, mordendo a garganta do animal e sugando seu sangue. Os membros da família assistiram em choque, enquanto a criatura atacava uma cabra após a outra, deixando para trás apenas carcaças vazias e sangue. Dom Carlos, que estava a quilômetros de distância, ouviu o uivo, e decidiu voltar para casa o mais rápido possível. Quando chegou à sua fazenda, encontrou sua família em estado de choque, e seus animais mortos,
todos com marcas de dentes e sem sangue. Eles não tinham ideia do que havia acontecido, ou do que havia causado aquela destruição. A notícia do ataque do chupacabra se espalhou rapidamente pela cidade, assustando outros fazendeiros e deixando as pessoas em pânico. Alguns se reuniram para organizar uma busca pela criatura, mas ela nunca foi encontrada. No entanto, as consequências do ataque do chupacabra continuaram a afetar a cidade por semanas. Mais fazendeiros relataram ataques semelhantes em suas propriedades, e a cidade inteira estava em alerta máximo. Algumas pessoas afirmaram ter visto a criatura voando pelo céu durante a noite, enquanto outras insistiam que ela era apenas uma lenda urbana. A mídia local pegou a história e começou a relatar sobre o ataque do chupacabra, aumentando ainda mais o medo e o pânico na cidade. Alguns especialistas foram consultados e deram opiniões diversas sobre o que poderia ter causado os ataques. Alguns sugeriram que poderia ser um animal selvagem desconhecido ou uma espécie de morcego com comportamento anormal, enquanto outros acreditavam que a criatura era algo sobrenatural. A família de Dom Carlos decidiu não ficar parada enquanto a criatura ainda estava solta. Eles fortaleceram a segurança de sua fazenda e compraram armas para se protegerem. Eles também começaram a investigar por conta própria e descobriram algumas pistas interessantes sobre o chupacabra. Eles encontraram marcas de garras em algumas árvores e rochas, bem como pegadas estranhas no chão. Dom Carlos começou a se encontrar com outros fazendeiros. Eles começaram a se encontrar durante as noites para decidir um plano de captura da criatura. Depois de alguns dias, eles organizaram e planejaram uma expedição para tentar capturar a criatura. Eles prepararam armadilhas e criaram um plano de ação detalhado. Eles esperaram até a noite e ficaram de vigília, prontos para agir assim que a criatura aparecesse. Finalmente, na madrugada seguinte, a criatura apareceu. Ela foi atraída pela isca colocada pelos fazendeiros e ficou presa na armadilha. Eles rapidamente a capturaram e a levaram para um local seguro, onde a estudariam cuidadosamente. Mas quando foram colocar a armadilha para um local mais aberto, para conseguir olhar o que de fato era a criatura, ela conseguiu soltar sua perna e escapou da armadilha, desaparecendo em segundos na mata escura. Mais uma coisa foi vista: aquela criatura não era parecida com nada que já foi visto antes. Era totalmente assustadora, e de certa forma muito esperta e sagaz. Embora ela tenha fugido, os fazendeiros que haviam a capturado decidiram tentar novamente, já que a isca atraiu perfeitamente na outra tentativa, e caso corrigissem os erros, dessa vez eles a teriam em suas mãos. Combinaram de fazer novamente na madrugada seguinte. Durante a lua cheia, armaram tudo o que era preciso, meticulosamente pensado, para que não houvesse erro. Dom Carlos, que era um dos integrantes da equipe que estava caçando a criatura, avisou sua família que iria ir para a caça mais uma vez, e pediu para seu filho mais velho, Juan, ficar de vigia para proteger a família enquanto ele estava fora. Finalmente, na madrugada seguinte, a criatura apareceu novamente. Mas dessa vez a criatura não foi na isca que os caçadores prepararam, e sim para a casa de Dom Carlos, onde estava Juan vigiando do alto de uma árvore enquanto sua mãe e sua irmã dormiam na cabana. Ele notou algo se movendo na escuridão. E quando focou seus olhos, viu a figura sombria do chupacabra se aproximando lentamente. Ele gritou para seu pai ajudar quando percebeu a criatura se aproximando pela mata, mas era tarde demais. A criatura já estava ali. Eles tentaram fugir, mas a criatura era rápida demais. Juan foi o primeiro a ser atacado. A criatura mergulhou em sua garganta, o derrubando em questão de segundos. O restante da família tentou lutar, mas a criatura era forte, como nenhum animal jamais visto. No final, eles foram encontrados na manhã seguinte por outros fazendeiros. A cena era terrível, com os corpos da família Carlos completamente desfigurados, cobertos de marcas de mordida e sem uma gota de sangue no corpo. O chupacabra havia desaparecido novamente, deixando apenas a dor e a tristeza para trás.
A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, atraindo a atenção de caçadores de monstros. Eles passaram semanas procurando a criatura, mas nunca conseguiram encontrá-la. Alguns afirmavam que era um ser sobrenatural que podia se materializar e desmaterializar à vontade. Outros acreditavam que era uma entidade que vagava pela região, em busca de vítimas inocentes. A história da família Carlos se tornou um conto popular na cidade, um aviso para todos aqueles que se aventuravam pelas terras selvagens do México. Diziam que, se você ouvisse o uivo do chupacabra, era melhor ficar em casa e trancar as portas. A criatura ainda rondava a região, sedenta por sangue, e aterrorizando qualquer um que cruzasse seu caminho. Se você gostou desse vídeo, peço que considere deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar com os vídeos. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui, e até a próxima.